Terminou ontem o prazo para que os partidos políticos e coligações apresentassem o requerimento de registro de candidatura a prefeito, vice-prefeito e vereador para as eleições deste ano. Veja agora o perfil dos 9 candidatos à Prefeitura de São Luís. Edivaldo Holanda Júnior é filiado ao PDT desde agosto de 2015. O atual prefeito da capital maranhense conta com o apoio de 15 partidos para a reeleição. Elisiane Gama, do PPS, é jornalista. Foi eleita em 2006 para o primeiro mandato político de deputada estadual. Nas eleições de 2014, se elegeu deputada federal pelo Maranhão. Em 2012, disputou a Prefeitura de São Luís, mas não se elegeu. Wellington do Curso, do PP, foi militar, é professor e empresário. Disputou as primeiras eleições para deputado federal em 2010, mas não se elegeu. Em 2014, se elegeu deputado estadual. Fábio Câmara, do PMDB, iniciou a trajetória política no ano de 2008, se candidatando a vereador, mas não chegou a se eleger. Ele só chegou à Câmara Municipal em 2012. Eduardo Braide, do PMN, é presidente do Diretório Estadual do partido e já presidiu a CAEMA. Ele é advogado e está no segundo mandato de deputado estadual. Rose Salles, do PMB, é formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão e se candidatou a vereadora em 2008. Foi eleita a única representante feminina da Câmara Municipal em São Luís. Zé Luiz Lago tem 58 anos, é médico com pós-graduação em Radiologia e Política em Relações Internacionais. Cláudia Durães, do PSTU, é professora universitária, pós-doutora e uma das fundadoras do partido. Defende como proposta de governo a participação popular para ajudar a pensar e discutir o futuro de São Luís. Valdeni Barros, do PSOL, é servidor público, sindicalista, bacharel em Direito e Economia, além de mestre em Políticas Públicas. E para conversar conosco sobre a situação dessa corrida pela Prefeitura de São Luís, a gente recebe a professora Edith Ramos, doutora em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, professora. Obrigada pela sua presença. Primeiro, explica para a gente, são 9 candidatos. Até que ponto isso pode significar mais opções de conteúdo para o eleitor? Primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui. E, na verdade, nós verificamos a quantidade, mas temos que verificar como ocorreram as configurações dessas candidaturas. E nós percebemos que muitas delas representam agrupamentos de políticos já antigos na história do Maranhão e de São Luís em especial. Algumas candidaturas vinculadas a prefeitos, ex-prefeitos, estruturas relacionadas a deputados federais, a senadores, que acabam não trazendo elementos necessariamente novos, mas apenas uma roupagem de novidade, mas com políticas ainda carregadas dessa estrutura antiga. Então, partindo desse princípio, o que o eleitor deve ficar atento, já que novidades são poucas ou quase nenhuma? Na verdade, essas eleições elas vão ser um pouco diferenciadas. Nós percebemos, por exemplo, que o eleitorado ele já não tem uma credibilidade naqueles políticos que carregam no marketing. O marketing político exacerbado tem conduzido menos à vitória para candidatos do que aqueles que estão efetivamente relacionados às atividades populares mais diretas. Então, o horário eleitoral ele vai ser importante nesse sentido para que o eleitor ele tenha a percepção do seu candidato, mas essa eleição eu tenho a impressão que vai ser uma eleição de proximidade. Aquele candidato que tiver mais proximidade com as camadas populares, aquele candidato que tiver mais proximidade com os setores e segmentos da sociedade, ele terá melhor êxito, terá melhores resultados. Então, partindo desse princípio, a nova legislação que diz haver menos doações, não necessariamente signifique que quem tem mais doações vai se dar melhor nessas eleições, professora? Como é que a senhora faz essa leitura? Na verdade, a legislação eleitoral ela proibiu as doações de pessoas jurídicas, permitindo assim as doações de pessoas físicas. Isso foi importante por um lado, mas trouxe alguns problemas também num outro sentido. Por quê? Porque nós vamos ter, e isso é algo que a própria Justiça Eleitoral tem que estar atenta, é a questão de compras de CPF.
Porque, na verdade, agora as doações de pessoas físicas exigem a identificação do CPF em doações de aproximadamente até R$1.000 e depois disso somente transferências bancárias. Então, o que vai acontecer? Muitas pessoas jurídicas vão utilizar, né, pessoas físicas no sentido de fazer essas doações dentro dos limites estabelecidos pela Justiça Eleitoral, que em São Luís não ficou um valor pequeno. Para vereador é R$330 mil, né, aproximadamente. E para prefeito, mais de R$2 milhões. Agora, um outro ponto importante é que a gente percebe que quem está à frente dessa corrida também recebe um alto índice de rejeição pela população. Como é que a senhora analisa essa contradição? Veja só, um candidato iniciar a campanha com rejeição pode apresentar duas questões para que os seus articuladores políticos fiquem atentos. A primeira delas é que a rejeição vai exigir desse articulador uma atuação no sentido de enfrentá-la, né? Mas também demonstra que esse candidato ele teve mais acesso aos meios de comunicação do que os outros. Para que um candidato seja rejeitado, é preciso que ele tenha aparecido mais. Agora, quando esse candidato ele já vem da estrutura política, ou seja, ele já está no poder e está rejeitado, significa dizer que a sua atuação governamental não conseguiu satisfazer os interesses do povo e nem cumprir aquelas propostas. Nesse sentido, o desgaste político é mais intenso e o processo de recuperação mais demorado e mais difícil. Ok, muito obrigada, professora Edith Ramos, doutora em Políticas Públicas da UFMA. Obrigada pelos esclarecimentos. A gente volta a conversar. Tá, obrigada.